Aleluia, glória a Deus, amém. O Senhor é bom, o Senhor nos trouxe aqui porque Ele é bom. Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer, justamente a Deus, porque nós sabemos que a Tua bondade repousa sobre as nossas vidas, e nós podemos confiar, ó Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua longanimidade. Podemos confiar, ó Deus, que o Senhor tem o Teu olhar voltado para nós, e o Senhor tem nos buscado, tem nos atraído. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos atraiu para um encontro, e nós queremos esse encontro. Não queremos apenas estar no ambiente onde o Senhor está, queremos ter um encontro direto contigo, Senhor, um encontro com a Tua presença, e que isso seja transformador para nós. Não viemos para um programa, viemos para sermos transformados, e é isso que pedimos nessa noite. Oferecemos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, porque o Senhor é digno, e somente a Ti seja o nosso louvor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Estamos aqui por Tua causa, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor estendeu o Seu braço forte e nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz. E Te damos graças, Senhor. Te damos graças, porque hoje fazemos parte do Teu grande exército. Fazemos parte, Senhor, da família que o Senhor arregimentou para Deus. Te damos graças, Jesus. Te damos graças, Jesus. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para elevar a nossa voz diante dEle. Estamos aqui em rendição, em reconhecimento de quem Ele é, de quem Ele é. Estamos aqui em unidade. Você já olhou no rosto do seu irmão hoje? Você já deu um abraço nele? Cumprimente o seu irmão, porque estamos aqui em unidade. É pelo amor do Senhor que podemos amar o nosso irmão. É pelo amor do Senhor que podemos nos colocar na brecha um pelo outro. É pelo amor do Senhor que podemos caminhar juntos. É por amor de Jesus.
Senhor marchamos, e o seu exército poderoso é, e a sua glória, por meio dos seus filhos, será vista em toda a terra. Amém? Amém? Poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Marchamos sim em suas mãos, as chaves da vitória, e nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. No Senhor somos mais fortes. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim em suas mãos, as chaves da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e eles não se abalam. E nós confiamos no Senhor. E nós confiamos no Senhor. E nós confiamos no Senhor, aquele que nos salvou, estendeu a sua mão graciosa, aquele que verteu seu sangue naquela cruz por nós. vai nos separar do amor de Jesus. Nada vai nos separar do amor de Jesus. Oh, nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Você pode dizer isso? Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada
Jesus, nada vai me separar de ti. Eu irei mais fundo, eu irei mais fundo. Tu és o meu Senhor, és o meu Salvador, é o amado da minha alma. Oh, Jesus, nada vai nos separar, 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 nada vai nos Nada vai nos separar do amor de Jesus. Nada vai nos separar do amor de Jesus. E por isso celebramos, e por isso declaramos que o teu amor, o teu amor me alcançou, o teu amor me alcançou. Nada vai nos separar do amor de Jesus. E bom e agradável é viver junto dos irmãos. Porque Ele vai nos alertar se a gente se afastar de Jesus. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, em unidade, lá, lá, lá. Essa música é uma música de celebração. Quão bom e agradável é ter os irmãos, seja num momento de angústia ou de felicidade. Jesus nos chamou para vivermos juntos, para nos fortalecermos e lembrarmos que aquela cruz foi por nós, foi por mim, foi por você. E que embora tenhamos dificuldades, embora tenhamos as nossas dores, há uma esperança em Jesus.
Há uma esperança na eternidade junto de Jesus. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, em unidade, lá, 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 lá. Em unidade, lá, 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 lá. Pessoas dançando na frente. Apenas 5 pessoas dançando na frente. Ah, essa música é de união. Essa música é de celebração da nossa unidade. Por favor, movam-se. Quão bom e agradável é os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é os irmãos vivam em comunhão.
fé em você. Sei que virá o Messias. Eu creio em meu coração. Eu creio em meu coração. Vivo em meu coração. Há uma fé em meu ser. Sei que virá o Messias. Eu creio em meu coração. Machia, Machia, Machia. La 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 la. Machia, Machia, Machia. La 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 la. Machia, Machia, Machia. La 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 la. Machia, Machia, Machia. La 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 la. E nenhum olho nunca viu a glória que um dia ele trará. A maravilha está por vir. E nenhum olho nunca viu a glória que um dia ele trará. A maravilha está por vir. E voltará, e voltará, e voltará, e voltará. Anima-me, anima-me, vive o Ashelema, vive a Hamashia, anima-me, 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 vive o Ashelema, vive a Hamashia, anima-me, Mashia, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la la. Oh, Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. E nenhum olho nunca viu a glória que um dia ele trará. A maravilha está por vir. E nenhum olho nunca viu a glória que um dia ele trará. A maravilha está por vir. E voltará, e voltará, e voltará, e voltará. Mashiach. Como é bom celebrar entre irmãos. Como é bom nos divertir. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Jesus. Com as nossas forças, com a nossa alegria, muitas vezes com as nossas lágrimas, mas Tu és digno.
Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo és incomparável. Abri os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Oh,
amado. Levante as suas mãos em sinal de rendição e declara: Senhor, eu vou construir. Eu estou aqui, Jesus. Eu me rendo a Ti. Tu és meu fundamento. Levante as suas mãos e declara ao Senhor: eu vou confiar somente em Ti. Não vou ter. Eu vou construir. Enche do amor que faz mudar o mundo, Senhor. Nos enche do amor que faz mudar o mundo, Senhor. Não nos permita, Senhor, estar na Tua presença e sair do mesmo jeito, mas faz-nos transbordar do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abri os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Seja o monte que percorro, a fonte
és minha canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, oh, tu és bom, tu és bom,
Declare que Ele é bom. Declare que Ele é bom o tempo todo. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Essa é a nossa adoração, Senhor. O reconhecimento do nosso coração, o quanto o Senhor é bom. O quanto a Tua bondade tem sido sobre nós. E nós Te adoramos por isso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro os versos 3 até o 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, colocamos diante de Ti essa palavra pedindo graça, misericórdia, sabedoria, discernimento, para que, ó Deus, essa palavra do Senhor se torne viva para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. A primeira estada do apóstolo Paulo em Filipos foi naquele episódio, a gente já mencionou, já pregamos tempos atrás, não é? Quando Paulo, lá em Atos capítulo 16, ele e os seus companheiros estão tentando ir para alguns lugares, mas o Espírito Santo não deixa. E então de noite, ele tem uma visão e um homem, um anjo, enfim, Deus permite ele ver uma pessoa que chega para ele e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E então ele entende que o Espírito Santo queria que eles fossem para outra região e não aquela que eles estavam pensando num primeiro momento. Então eles vão e chegam até Filipos, e ali em Filipos algumas coisas acontecem, não é? Em primeiro lugar, eles vão junto ao rio buscar o lugar de oração, já que não tinha uma sinagoga ali na cidade. Então eles vão buscar um lugar onde judeus estivessem ali, não é, com um lugar de oração. E eles vão para aquele lugar, e lá começam a conversar. Haviam algumas mulheres ali, e uma dessas mulheres era Lídia.
e ela ouve a mensagem, o Espírito Santo abre o entendimento dela, e então Lídia toma uma decisão de levar Paulo e seus companheiros para a casa dela, e ali surge a igreja dos Filipenses. Depois nós vemos também um outro momento em que uma jovem possessa de espírito de adivinhação é liberta. Depois Paulo é preso, e aí em função disso o carcereiro, ele se converte, ele e a casa dele. Então nós vemos duas casas sendo transformadas a partir da chegada de Paulo ali naquela cidade. Duas casas recebem o evangelho, e a partir daí as coisas estão acontecendo. Então, quando Paulo está falando aqui, eu dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, verso 5, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo está se recordando desse início com poucas pessoas, mas pessoas fiéis, pessoas que receberam o evangelho e permitiram que esse evangelho frutificasse em suas vidas, desse fruto. A segunda vez que Paulo vai estar em Filipos, né, ali com aqueles cristãos, e aí já tinha um grupo formado, é na sua terceira viagem. Então, ele está praticamente, é a última viagem. Depois ele tem a viagem para Roma, ele vai como prisioneiro, né? Mas são 3 viagens missionárias que Paulo faz. Na terceira viagem, ele passa por Éfeso, ali tem um tumulto, a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Tentam sufocar a mensagem, perseguir Paulo, e então eles saem de Éfeso e vão para outros lugares, e chegam outra vez em Filipos, e ali Paulo fica durante um período relativamente curto. Esse período, pelo que entendemos, foi um período da Páscoa, em que se celebra também pães asmos, não é? Asmos é dentro do período da Páscoa, são 7 dias de Páscoa, 7 dias pães asmos, em que tudo que é fermentado é tirado em voto ao Senhor de purificação e santidade. Então ele fica ali a ponto de celebrar também pães asmos. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele já tinha passado essas 2 vezes, mas agora ele está preso em Roma. Paulo é prisioneiro. Não é aquela prisão que nós já vimos aqui, né, de estar lá no fundo do calabouço, no pior lugar da prisão. Ele está numa prisão domiciliar, e com uma certa liberdade, né? Nessa liberdade que ele tem, ele pode receber visitas, ele pode escrever as cartas, ele pode receber donativos, e ele relata isso em algumas das suas cartas. Então ele está preso em Roma. No verso de número 13, se você fechou sua Bíblia aí, abra outra vez, Filipenses capítulo 1. Se você vê alguém aí com a Bíblia de mentirinha, você chega com a Bíblia de verdade para ela e fala assim, ó, lê comigo aqui. Capítulo 1, verso de número 13, ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias, quer dizer, a prisão, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, os guardas que cuidavam da prisão dele, os guardas que estavam cuidando de Paulo prisioneiro, ouviram o evangelho enquanto ele estava preso. Isso quer dizer que não existe motivo para não pregar. Paulo está em Roma. Existia a possibilidade de a qualquer momento ele ser sentenciado à morte. Não foi nesse momento, mas existia a possibilidade. Agora imagina que ele tinha todos os motivos para se lamentar, para entrar em depressão, se lamuriar, reclamar, murmurar. Ele tinha tudo para fazer isso, mas o que ele faz? Prega o evangelho, anuncia o evangelho. Para quem? Para os guardas. Para os guardas. Isso quer dizer, ele vai pregar exatamente para quem podia fazer mais mal para ele. Porque eles poderiam simplesmente, ao ver Paulo
pregando para eles, eles poderiam agredi-lo, eles poderiam usar da autoridade que eles tinham para fazer algo mal. Mas Paulo não perde oportunidade, porque aquele que está em Cristo é frutífero em qualquer lugar. Aquele que conhece o Senhor se torna frutífero em qualquer situação. Não existe situação boa nem situação ruim. Toda situação é situação de proclamar que Deus é bom. Ou não é? Ou Deus é bom só quando as coisas estão dando certo? Ou Deus é bom só quando as coisas estão indo do jeito que a gente gosta? Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo Deus é bom. Não é? Lembra de José? Na história de José, eu gosto de citar José, porque para mim é inspiração. José, ele é levado prisioneiro, cativo, escravo para o Egito. Mas ele vai parar na casa de Potifar, ele vai parar numa prisão, e nos 2 lugares, ele continua fiel, firme na sua fé. Nos 2 lugares, Potifar colocou ele como líder, cuidador de todas as coisas, mordomo principal da casa, para cuidar de todas as coisas da casa dele. Por quê? Porque ele viu que Deus era com José. Então a vida de José era um testemunho para qualquer pessoa em qualquer situação. Se ele ficasse se lamentando, reclamando, murmurando, Potifar não ia ver nenhuma chance de, esse sujeito que reclama o tempo inteiro, eu não vou colocar ele aqui, eu vou colocar ele para fazer outra coisa. Mas por que coloca ele ali, numa posição daquela? Por que quando ele vai parar na prisão, ele é colocado como o auxiliar principal do carcereiro? Exatamente porque viam que Deus era com ele. A vida dele mostrava que Deus era com ele. Então, quando nós olhamos aqui, Paulo, ele está na prisão domiciliar, aguarda um julgamento diante de César, com certa liberdade. É nessa prisão que ele vai escrever a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemão. Então, apenas para a gente situar, para você tentar visualizar, né, alguma questão de prazos, a primeira visita de Paulo a Filipos, né, foi aproximadamente no ano 50. Cerca de 6 anos depois ele faz a segunda visita. Passam-se mais 6 anos aproximadamente, ele está preso em Roma e escreve a carta. Então aproximadamente 11, 12, 13 anos, aproximadamente entre a primeira chegada em Filipos e esse momento que ele está escrevendo essa carta para eles. Mas ele está dizendo, eu dou graças a Deus, porque 11, 12, 13 anos que seja, depois eu ainda ouço a respeito da fé de vocês. Eu ainda sei que vocês estão firmes. Eu sei que a obra de Deus que foi começada em vocês vai ser aperfeiçoada até o tempo final. Então Paulo tinha uma ligação muito forte com a igreja dos Filipenses. Foi uma igreja presente que ajudou Paulo nos momentos mais difíceis, apesar dele não ter estado tanto tempo. Para e pensa comigo, Paulo chega em Éfeso, e ele prega o evangelho, ele ensina ali em Éfeso, e fica lá 2 anos, e o evangelho se espalha pelo mundo conhecido, uma revolução espiritual acontece, depois de 2 anos, ou durante os 2 anos que Paulo está ali ensinando para aqueles cristãos novos em Éfeso. Em Filipos, Paulo fica poucas semanas no total, contando as 2 vezes, poucas semanas. Mas poucas semanas foi suficiente para pessoas que estavam sedentas de Deus. Poucas semanas foi suficiente para mudar a vida de pessoas e eles permanecerem firmes. Aleluia. Pouco tempo. Tadinho de mim, ninguém cuida de mim, ninguém me ensina. Você tem conhecimento pelo Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. E esse Espírito Santo que habita em você
pode dar a você o conhecimento de toda a verdade da palavra. Ele pode fazer isso. Ele que inspirou para escrever. Ele deu todas as palavras, todos os escritos que estão aqui. Ele pode nos ensinar. A igreja de Filipos foi uma igreja muito presente na vida e no ministério de Paulo desde o primeiro momento. Por isso ele está falando aqui, a vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. Até agora quando? 11, 12 anos depois, Paulo está na prisão e eles continuam sendo presentes na vida dele. É interessante quando a gente olha lá em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, nós vamos ver Paulo falando a respeito da generosidade dos cristãos da Macedônia. Lembra Atos 16, passa a Macedônia, ajuda-nos. Qual foi a cidade que ele chega? Filipos. Onde tudo começa? Filipos. Lá em 2 Coríntios ele está escrevendo a respeito da generosidade dos cristãos da Macedônia. Ele diz, olha, os cristãos da Judeia estão passando por dificuldade, mas os cristãos da Macedônia têm sido fiéis e têm ajudado, além da própria capacidade deles, mas eles têm dado o seu melhor para que a obra de Deus continue na Judeia. Lá em 2 Coríntios 9, verso 6, eu vou ler aqui, não precisa abrir, ele diz, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Então ele está dizendo para eles, olha, vocês precisam aprender com aqueles cristãos de Filipos e daquela região da Macedônia, porque Deus tem feito eles prosperarem. Deus tem feito eles prosperarem. É interessante porque não fala assim, Deus tem feito eles ficarem ricos. Deus tem feito eles prosperarem. Não só não tem faltado nada, como Deus tem dado a eles condições de continuar contribuindo. E isso é prosperidade. É por isso que lá no verso 19 do capítulo 4, agora você está com Filipenses aí aberto, abre lá o capítulo 4. O verso 19, veja só o que ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isso é uma promessa, amém? Isso é uma promessa, ele está dizendo aqui, o meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades, cada uma delas. Eu vou repetir. Ele faz uma promessa aqui, é uma declaração de confiança. O meu Deus, segundo as riquezas dele em glória. Deus é dono de tudo, amém? O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A pergunta que eu faço é, a quem ele vai suprir? É uma pergunta? Ele está dizendo aqui, o meu Deus vai suprir cada uma das vossas necessidades. Esse vossas aí está encampando quem? Está indicando quem? Quem são as pessoas que terão todas as suas necessidades supridas? Quer ver comigo? Volta um pouquinho aí no capítulo 4, os versos 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Então ele está dizendo aqui, para aqueles cristãos de Filipos: olha, vocês foram fiéis e no tempo que eu precisei foram os únicos que me abençoaram. E até quando eu estava em Tessalônica e precisei, vocês mandaram o que eu precisava, não uma, mas 2 vezes. Vocês foram fiéis em abençoar materialmente. Então o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir todas as vossas necessidades. Estão me entendendo agora? Paulo faz um elogio lá no capítulo 1, ele diz: eu dou graças ao meu Deus. Eu sei que Deus está fazendo uma grande obra na vida de vocês. E ele diz: como eu sei que vocês são generosos, como vocês são generosos em contribuir para o Evangelho, Deus vai suprir cada uma das necessidades de vocês. Então não é para qualquer um. Estão comigo? Essa promessa de suprir todas as necessidades não é para qualquer um. Não é uma promessa para ficar rico, mas é uma promessa de que não vai faltar nada. E ele diz: se você é fiel e é generoso no reino de Deus, Deus vai dar tudo o que você precisa. Amém? Era uma igreja comprometida totalmente com o reino, comprometida no testemunho, e Paulo fala sobre isso, que eles foram aliados de Paulo no testemunho nas suas prisões. Era uma igreja comprometida com o reino financeiramente. Então no capítulo 1 a gente tem algumas coisas, e eu quero destacar aqui para vocês nesse momento, os versos 3 a 6, abre a sua Bíblia aí, volta lá no capítulo 1 de Filipenses, os versos de 3 a 6, nós já lemos, mas vamos ler outra vez para fixar isso aqui. Veja só o que ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele diz: eu dou graças ao meu Deus. Dou graças por quê? Porque eu sou agradecido a Deus. Eu dou graças porque vocês cooperam com o Evangelho desde o início. Eu dou graças porque eu sei que Deus que começou a boa obra vai completá-la. Querido, guarda uma coisa: Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada para deixar pelo caminho. Deus não faz como muitas vezes a gente faz, começamos alguma coisa e paramos no meio do caminho. Tudo que Deus faz, Ele faz completo e perfeito. E nós podemos confiar e descansar nisso, e saber que aquele que começou a boa obra, Ele quer nos levar até o ponto final, até o último dia das nossas vidas, até o dia de Cristo, se Ele voltar e não tivermos morrido ainda. Ele quer nos levar até lá e experimentarmos tudo o que Ele tem para nós. Toda a carta de Filipenses, ela gira na verdade em torno desses tópicos, em torno desses pontos aqui. Paulo escreve para os filipenses, em primeiro lugar, para renovar o seu amor por eles. Sempre me lembro de vocês, eu oro sempre por vocês, eu trago vocês no coração. No capítulo 4, primeiro verso, ele chama aqueles crentes de Filipos de meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Então Paulo escreve porque há um sentimento profundo de amor entre o apóstolo e aquelas pessoas. Veja, tinham se passado 11 anos. 11 anos, mas eles estavam firmes. E o amor mútuo era revelado aqui. Em segundo lugar, Paulo escreve aos filipenses para dar a si mesmo como exemplo para eles. Olha só, verso 12, abra sua Bíblia aí, verso 12.
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vou ler só esse verso aqui por enquanto. Então ele está dizendo, olha, eu estou dando meu exemplo, eu quero que vocês olhem para mim e saibam, eu estou preso, mas a minha prisão não me calou. A minha prisão não impediu que eu pregasse. A minha prisão não impediu que o Evangelho prosperasse onde eu estou. Então ele se dá como exemplo para eles, para que eles pudessem ser estimulados a continuar a boa obra. Terceiro, ele escreve aos filipenses para testemunhar o que Deus estava fazendo neles, filipenses. Toda a carta aos filipenses é sobre isso. É mostrando, é elogiando, é falando a respeito daquilo que ele, Paulo, sabia que Deus estava fazendo na vida deles. Em quarto lugar, estimular a permanecerem firmes na boa obra, como está no verso 6, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Mais uma vez eu repito, Paulo estava preso, Paulo estava numa prisão, mas a sua maior preocupação era comunicar o Evangelho. A gente vive uma época ruim, né? Muita perseguição, não podemos pregar o Evangelho, as coisas estão tão difíceis. Não, gente, a gente vive um tempo de muito mimimi, não é? Ficamos ofendidos por qualquer coisa, temos medo de tudo. É um tempo de muita fragilidade emocional, em que as pessoas não têm coragem de se posicionar. E muitas vezes nós, crentes, nos omitimos, deixamos de falar, perdemos oportunidades de testemunhar. A preocupação maior de Paulo era a comunicação do Evangelho. Então, a partir do verso 13, eu li o verso 12, do 13 em diante, ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Uau! Pare e pensa comigo, gente. Paulo está dizendo assim: eu estou preso, e eles sabem que se pregarem podem ser presos também, mas a minha prisão está estimulando eles a pregarem ainda mais. Então eles não têm medo de ser presos, eles não têm medo da prisão por causa do Evangelho. Pelo contrário, eles estão estimulados a pregar. Verso 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, sim, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, presta atenção que ele fala, todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Isso me traz alegria. Não importa se alguns estão pregando Cristo, mas estão fazendo da forma errada, o importante é que Cristo seja conhecido, e isso me traz alegria. Gente, ele estava numa prisão, ele sabia que de repente tudo aquilo que ele estava experimentando de certa liberdade, de receber visita e tal, podia acabar. Ele simplesmente podia ser condenado à morte e acabou tudo. Ele estava prisioneiro em Roma. Agora veja os versos 20 e 21. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes,
com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tem consciência de que a morte pode chegar a qualquer momento, mas ele diz: eu estou consciente de que Cristo será engrandecido mesmo se eu morrer. Agora preste atenção no verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é viver aqui, né, que ele quer dizer? O viver é Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele está falando sobre o viver pelo e para o Evangelho. Viver por Cristo e para Cristo. É por isso que lá no verso 27 do capítulo 1, ele diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele está dizendo: olha, não importa o que aconteça comigo, o mais importante é que vocês fiquem firmes na defesa da fé, proclamem o Evangelho, falem de Jesus. É isso que me traz alegria mesmo estando na prisão. Conhecer Jesus traz resultados. Conhecer Jesus traz resultados, traz frutos. Acima de tudo, o interesse dos outros se tornam acima dos nossos interesses. No capítulo 2, verso 3, ele diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando conhecemos a Jesus, começamos a valorizar o outro mais do que nós mesmos. Começamos a considerar o outro. Em segundo lugar, conhecer Jesus traz resultado, porque acima de tudo nos tornamos frutíferos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Sabe que às vezes eu olho passagens como essa aqui, e eu fico me perguntando como é que fica a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade fala que você tem que ter dinheiro, você tem que ter bens, Deus quer te dar bens, e se você não está prosperando é porque tem pecado. E de repente eu olho para Paulo aqui numa prisão, eu olho Paulo nesse momento, ele está numa prisão até razoavelmente tranquila, né? Mas já passou por uma prisão pior, ia passar por outra pior depois, e enfrentaria a morte. Mas o que ele diz é: o meu Deus não vai deixar faltar nada. Deus me quer nessa prisão, Ele não vai me deixar faltar nada nessa prisão. Deus me quer fora da prisão, Deus não vai me deixar faltar nada fora dessa prisão. Porque é Ele quem conhece todas as minhas necessidades. Deus criou você para ser frutífero. Deus criou você para fazer de você uma pessoa frutífera, que dê frutos em todo o tempo. É por isso que o salmista ele diz que nós damos frutos. E quando, lá no Salmo 1, né? Olha o Salmo lá, abra sua Bíblia aí, você está com a Bíblia na mão, né? Já aproveita, vamos para o Salmo 1 lá. Ele fala daquele homem que não anda no pecado, não anda com pessoas que estão vivendo em pecado, ele não se permite contaminar pelo pecado. O verso 3 do Salmo 1, ele diz que esse homem ou essa pessoa que é fiel a Deus, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Deus nos criou para darmos fruto.
Deus nos criou para que a nossa vida seja frutífera. Deus não nos criou para ficarmos sentados numa cadeira na hora do culto, saímos daqui, vamos para casa e esquecemos de tudo. Deus nos criou para impactar a vida de pessoas. Paulo diz aqui: toda a guarda pretoriana ouviu e soube das minhas cadeias em Cristo. Todos eles sabem, todos eles conhecem, todos eles de alguma forma foram impactados por causa da minha vida. Todo momento é a oportunidade de comunicar a respeito de Jesus. E nós fazemos isso quando nós confiamos que esse é aquele que está conosco, que vai suprir todas as nossas necessidades. Esse é aquele, o Deus e Senhor das nossas vidas, que está cuidando de nós. E se Ele permitir, seja o que for na nossa vida, seja bom, seja ruim, Ele nos fará prosperar ali. Ele nos fará abençoados ali. Ele nos fará frutíferos naquele lugar. Por isso, não importa onde você está, não importa o lugar em que você estiver, Deus te plantou ali para ser frutífero naquele lugar. Seja a sua vizinhança, seja o seu trabalho, seja a sua escola, seja onde for, Deus te plantou naquele lugar. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, em volta e meia eu tenho falado: o seu trabalho não é um trabalho para sustento, o seu trabalho é o seu ministério. Onde você está trabalhando, ali é o seu ministério. Deus te plantou naquele lugar para, através da sua vida, impactar pessoas, atrair pessoas para Jesus, fazer com que as pessoas conheçam a verdade e sejam transformadas. Eu não sei quantos da guarda pretoriana se converteu. Não sei se um, se ninguém, se todos. Mas o que importa é que o Evangelho foi pregado. Eu me lembro que quando eu trabalhei para o Estado, trabalhei numa delegacia, e eu não perdi a oportunidade de estar pregando para as pessoas. E muitas vezes a gente fala, e a gente acha que não dá fruto, as pessoas não querem ouvir. Ouvem, gente, ouve. Eu trabalhei 7 anos, depois eu saí, e passaram-se uns 2 anos aproximadamente. Então comecei a receber as notícias. Encontrei um no meio da rua: Edson, agora somos irmãos. Ele estava numa igreja, tinha se batizado. O outro se casou com a filha de pastor, estava na igreja Assembleia de Deus. O outro também. Então comecei a ouvir notícias de pessoas que trabalhavam comigo, para quem eu preguei. E saí de lá depois de 7 anos achando que não tinha fruto. Mas quando Deus nos planta, é para que haja fruto, gente. Deus nos planta, seja onde for, é para darmos fruto. Então, quando você entrar no seu trabalho, quando você chegar em casa hoje à noite, quando você entrar na escola, onde você entrar, lembre-se: Deus me plantou aqui, porque Ele quer frutos para a glória dEle. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar sobre isso. Aleluia. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Diga: Deus, eu quero ser frutífero. Eu quero dar frutos. Eu não quero ser como a figueira estéril, que tem folhas, tem aparência, mas não tem fruto. Deus, eu quero ser alguém frutífero, alguém que dá frutos para o Senhor. Eu quero ver pessoas sendo tocadas, transformadas. Eu quero ver pessoas sendo atraídas para o Senhor através da minha vida. Ajuda, Senhor, abre os meus olhos, me ajuda a ver as pessoas e as oportunidades que eu tiver, para que elas possam ouvir, para que elas possam ser tocadas pelo Teu Evangelho. Fale com o Senhor, converse com Ele, diga para Ele da sua disposição. A capacitação não é sua. A capacitação não é você que consegue, é o Espírito Santo que te dá. E o Espírito Santo quer dar a você nessa noite. Ele quer fazer isso.
hoje. Espírito Santo, só o Senhor pode nos capacitar, só o Senhor pode gerar em nós essa capacitação. Então vem, Senhor, faz em nós algo novo. Faz em nós, Senhor, algo que realmente faça diferença na vida de pessoas. Deus, nós não queremos chegar no final da vida, olhar para trás e dizer, não dei fruto. Não queremos chegar como aquele que tentou devolver um talento para o seu Senhor. Pelo contrário, Deus, nós queremos ser como aquele que multiplicou, e porque multiplicou, recebeu ainda mais, para multiplicar ainda mais. Ajuda-nos, Espírito Santo, abre os nossos olhos, nos mostra oportunidades, coloca no nosso caminho, Senhor, pessoas. Coloca pessoas, Senhor, que estão querendo ouvir, que precisam ouvir, que dependem desse ouvir para encontrar a eternidade contigo. Espírito Santo, eu te peço, desperta-nos. E aquela boa obra que o Senhor começou em nós, quando entregamos a nossa vida, completa isso, Senhor. Aperfeiçoa essa boa obra. Queremos continuar cooperando com o Evangelho. Queremos continuar, Senhor, sendo cooperadores com o Senhor. Então desperta-nos nessa noite, Senhor. E que venha a capacitação do Senhor sobre cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, nessa noite, nesse lugar, a capacitação que vem do alto. Derrama, Senhor, aquela capacitação que só o Senhor pode dar. Que cada um saia daqui, Senhor, desafiado, disposto, encorajado, e sabendo que é possível. É possível. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
estiverem à minha volta sejam tocados, e vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti, independente das circunstâncias. Não serei abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Sim, Jesus. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender esse amor. Esse amor que já foi derramado em nossos corações. Esse amor que
levou ao evento mais poderoso de toda a história da criação, a ressurreição de Jesus. Ajuda-nos a entender esse amor. Para comunicarmos esse amor, Senhor, que transforma vidas, que liberta pessoas, que reconcilia o afastado, que traz de volta aquele que se foi, que muda histórias, muda destinos. Ajuda-nos a entender esse amor, Senhor. Um amor que é capaz de mudar o mundo inteiro, a começar da minha própria vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Hoje nós tivemos o primeiro encontro no treinamento de evangelismo. Se você não pôde vir por algum motivo, ainda dá tempo. Domingo que vem serão 5 domingos. Vamos até o último domingo de novembro. E nesses domingos, pela manhã, sempre às 9 horas, a gente vai estar trabalhando a questão prática do evangelismo. Hoje tivemos um primeiro encontro. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Se você vier semana que vem para esse treinamento, já vou adiantar, então procure estudar em casa os 10 mandamentos, porque nós vamos trabalhar uma forma prática de abordagem do evangelismo a partir dos 10 mandamentos. Vocês viram que só criança veio aqui na frente, praticamente, não veio a Nádia também, né? Mas veio aqui o Davi, O Davi subiu aqui em cima e falou certinho aqui, Glória a Deus. Mas eu quero ver todo mundo, Quero ver todo mundo, não precisa subir aqui não, Mas a partir dos 10 mandamentos, a gente vai estar trabalhando a abordagem de evangelismo prática, ok? Vamos aprender isso com Jesus. Então, se você não pôde vir hoje, ainda dá tempo, domingo que vem, às 9 da manhã, a gente vai dar continuidade. Eu vou pedir para colocar da plataforma de adoração os horários, isso, para a gente não esquecer, Toda segunda-feira às 18h30, terça-feira às 14h, quarta-feira às 6h30 da manhã, quinta-feira às 19h30, sexta-feira às 22h. A gente está procurando sempre manter em 1 hora esse encontro, Então, você pode escolher um desses horários, pelo menos uma vez na semana, separar 1 hora para estar aqui para adoração. Então, se você de repente não pode no horário normal, durante o dia, trabalho, estudos e tal, então tem alguns horários bem diferenciados, 6h30 da manhã, às 10 da noite na sexta-feira. Então, escolha um horário e venha participar, porque eu creio que é algo que Deus está movendo no nosso meio, porque há promessas de Deus nessa área, amados. E Deus quer algo diferenciado na área da adoração, nascendo nesse lugar. Amém? Amém. E esteja se preparando, porque dia 15 de novembro teremos a Marcha para Jesus, Todo ano nós temos a marcha, e esse ano teremos a marcha também, dia 15, saindo do Vitória Régia, o trajeto invertido daquilo que era o normal, por causa do hospital ali, não dá para fazer a concentração final no Vitória Régia mais. Mas a gente vai fazer o inicial ali, primeiro encontro, e dali do Vitória Régia nós vamos caminhar até a Praça Rui Barbosa, onde terá o encerramento, um culto, uma palavra, adoração, teremos ali no encerramento. Então guarda isso, dia 15 de novembro, é um feriado, sábado, é sábado, É sábado, é isso. É o sábado, dia 15 de novembro, e a gente vai estar participando disso, Eu sempre tenho falado, a marcha, ela é profética. Outros lugares pode até não ser, gente. Em outros lugares, pessoas podem fazer com outros motivos. Para mim não importa. Paulo está dizendo, alguns fazem por um motivo certo, outros por um motivo errado. O mais importante é que todos estejam fazendo o nome de Jesus sendo proclamado. A marcha para Jesus está acontecendo. Aqui nós fazemos com um sentido muito profético.
né, de marcharmos, pisarmos essa terra, proclamarmos as promessas de Deus sobre Bauru. E as promessas para Bauru são muitas. E nós veremos essas promessas cumpridas. Amém? Então guarda isso, dia 15 de novembro, às 4 da tarde, no Vitória Regia. Amém? Querido, Senhor te abençoe, te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana muito especial, com o Espírito Santo ministrando a sua vida e a sua casa.